Que a misericórdia seja glorificada, querido irmão, querida irmã, agora e para sempre. Nós estamos hoje na Sagrada Liturgia da quarta-feira da primeira semana do tempo quaresmal e nos é apresentado então na primeira leitura um trecho do livro de Jonas, do capítulo 3, versículo 1 ao 10º, aonde apresenta para nós ali toda uma realidade no primeiro momento triste, porque Deus quer destruir quer destruir Nínive, acabar com os ninivitas, e ele encaminha o profeta Jonas para salvar. No evangelho de hoje, tirado então de Lucas, o capítulo então 11, versículo 29 ao 32, nós vemos nosso Senhor lamentando a situação desse povo israelita, todo aquele povo que está ali em torno dele, multidões está diante dele, mas esse povo não se converte, sobretudo os fariseus, os sumos sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, e junto com eles todo um outro povo que vai junto. Nosso Senhor lamenta. Queridos irmãos, é isso que a Sagrada Liturgia nos vai apresentar hoje. Então, veja bem, eu peço a você, por gentileza, que não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se está inscrito, compartilhe o máximo possível para as pessoas que você ama, para que também eles tenham a oportunidade de serem evangelizados. Muito obrigado. Então, queridos irmãos, Jonas é uma figura extraordinária. Nós conhecemos sua história. Deus, quando olha para Nínive, ele tem compaixão de Nínive. Por quê? Porque Nínive está encerrada em miséria moral, ética, está afundada no pecado. E por conta desse pecado dos ninivitas, Deus iria castigar a cidade inteira, ia destruí-la totalmente. Então, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Exatamente, quando ele vai a Jonas, ao profeta Jonas, e diz: vá aos ninivitas e anuncie o que eu digo. Diga-lhes, então, o que eu mando. E eu mando que se convertam. Eu mando que se arrependam, que se afastem das más condutas, se voltem para mim de todo o coração, com humilhação, se voltem para mim arrependidos dos erros que estão fazendo. Essa mensagem, essencialmente essa mensagem que Deus manda Jonas dizer aos ninivitas. Queridos irmãos, nós sabemos, como dissemos, toda a história dele, mas ele chega aos ninivitas, ele vai à cidade de Nínive e anuncia tal qual Deus manda anunciar. Isso que é lindo, ele não distorce, ele não fica com pena, muito pelo contrário, ele tem compaixão daquele povo e anuncia exatamente o que Deus manda. Ele, na verdade, denuncia o erro, denuncia o pecado no qual aqueles ninivitas todos estão vivendo, estão encerrados. E esse povo lindamente se converte. Isso que é maravilhoso. Esse povo escuta a voz do profeta. Esse povo acolhe a voz do profeta no seu coração e se rende para Deus. E ali começa então, do mais velho ao mais novo, entrar em processo de renúncia, entrar em processo de penitência. Isso para nós é uma lição, meus irmãos. Todos entram em jejum, todos clamam misericórdia a Deus, todos se rendem aos pés desse Deus misericordioso, porém também justiceiro. Ele vai fazer justiça. E a atitude daqueles ninivitas faz com que Deus então volte atrás. E Deus voltando atrás do castigo que então estava preparado para mandar para a cidade de Nínive, esse povo é salvo, esse povo é libertado, graças a Deus, mas também graças ao coração dos ninivitas que abriram-se para a mensagem de Deus. No Evangelho, nosso Senhor Jesus, sobretudo no finalzinho aí do versículo 32, nosso Senhor olhando para aquele povo de Israel, um povo de coração endurecido, um povo racionalista, um povo contestador, que resiste à presença do Messias, que podem tocá-lo, mas não o aceitam, podem vê-lo, mas não o acolhem. Então nosso Senhor, se sentindo rejeitado por aquela nação, ele vai gritar, esta geração é uma geração má, porque
o povo de Nínive, a esse povo, eu enviei Jonas. E esse povo acolheu a mensagem de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês não me acolhem. Aqui está quem é maior do que o profeta que eu enviei. E vocês não me amam, não me aceitam. Geração perversa, geração má. Queridos irmãos, esse desabafo de nosso Senhor Jesus Cristo não é um desabafo de carência afetiva pessoal, que ele se sente então carente de atenção, de acolhimento, se sente solitário porque não o amam. Muito pelo contrário, Deus é pleno em si próprio. É um lamento de compaixão por esse povo errante, por esse povo que não se abre para a salvação e serão destruídos. Sim, terão suas almas mergulhadas no abismo do inferno. E Jesus lamenta: ó geração de coração duro, de coração perverso, uma geração má. Queridos irmãos, peçamos que Deus então olhe para nós. Peçamos que Ele olhe agora para a nossa geração atual. Será que a nossa geração atual não já está comparada àquela geração da época de nosso Senhor, que não se abria para Jesus, que não o acolhia? Nós vemos aí, agora no carnaval, o quanto ridicularizar o nome de Jesus, o desprezar, o zombaram dele. Então nós podemos dizer: será que essa geração na qual nós estamos não se compara com aquela geração que Jesus chama de uma geração má, uma geração perversa? E será também que essa geração em que nós estamos já não está aí se comparando, se igualando com os ninivitas antes da conversão? Então peçamos que Deus tenha de nós misericórdia, que Deus envie seu Espírito Santo e use de nós para anunciar a esse povo, para que também, como os ninivitas, essa nossa geração também se converta. Precisamos sermos profetas, sem medo, e anunciar o bem e denunciar o pecado. É preciso, enquanto nós, igreja, não denunciarmos o pecado, nós estaremos pecando, porque não existe possibilidade de anunciar o Evangelho e não denunciar o que é contra o Evangelho. Que Deus nos dê essa graça, todos nós batizados, que experimentamos o poder de Deus em nossas vidas, sobretudo nós, ministros de frente. Deus nos abençoe e Deus nos unja com o seu Espírito e nos dê esse Espírito de Jonas, esse Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, para anunciar também a boa nova nos dias de hoje. E esse povo de hoje, essa geração de hoje, saia de um estado de maldade para um estado de benevolência, um estado de bondade, de abertura para Deus. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe e até amanhã.